Salmo 90, 1 a 12. Esse salmo não é do salmista Davi, mas é uma oração de Moisés, homem de Deus. Esse salmo tem uma mensagem muito específica. A intenção de Moisés aqui, além de exaltar a grandeza, a eternidade, o poder de Deus, a intenção é de mostrar que a nossa vida ela é breve, curta e passageira. Todos nós teremos um fim nessa vida terrena, uns mais cedo, outros mais tarde, mas provavelmente todos nós morreremos, alguns talvez verão com seus próprios olhos a volta de Cristo. 2013 chega a seu final, esse é o último culto nosso, de 2013 aqui, e o salmista sabiamente disse que a nossa vida termina como um sopro. Como um sopro o ano passou. Eu lembro muito bem quando chegou em julho, agosto, as pessoas estavam dizendo, nossa, já estamos na segunda metade do ano de 2013. Isso significa dizer que a nossa vida também vai ficando cada vez mais curta. Eu tenho aqui um espelho comum, que a gente usa lá em casa. Esse espelho reflete a nossa imagem. Esse espelho, se você observar lá na sua casa com atenção, o espelho vai revelar ou acusar os sinais do tempo no seu rosto. Rugas começam a aparecer, a pele começa a ficar flácida, os cabelos brancos, barba branca, calvície, por aí vai. É claro que quando a gente olha para o espelho e paramos para refletir sobre o tempo que passa, a gente também chega à conclusão de que nós não somos mais como éramos há uns 10 anos atrás, 20 anos. Nossa disposição já não é mais a mesma. Coisas que fazíamos com maior tranquilidade um tempo atrás, hoje já temos um pouco mais de dificuldade. E isso só mostra aquilo que o salmista disse, os anos, quanto mais chegam os anos, esses anos trazem canseira e aflições. Eu também tenho aqui um relógio. O relógio de ponteiro, ele faz todos os dias o mesmo caminho. Várias vezes durante o dia ele passa pelo mesmo caminho, mostrando as horas. São minutos que passam, o ponteiro vem, volta, mas o tempo não volta atrás. Cada vez que olhamos para o relógio e o ponteiro se move, nós sabemos que é um segundo, um minuto, uma hora, um dia que passou e não volta mais. O tempo voa e nunca mais volta. Mas nem o espelho e nem o relógio são mais importantes, ou qualquer outra coisa desse mundo, são mais importantes que a Sagrada Escritura. Porque a Palavra de Deus, ela mostra para nós o que é Palavra de Deus, o que vai além das coisas desse mundo. E o salmista muito bem disse no versículo 12, o último que a gente leu, uma oração: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Mas o que é um coração sábio? Como ter um coração sábio? Se você olhar, parar na frente do espelho, olhar para a sua vida, refletir sobre o ano de 2013, talvez você vai chegar à conclusão e se perguntar a si mesmo: quanta tolice eu pratiquei no ano de 2013? Quantas horas, quantos minutos, quantos segundos correndo atrás do vento, de coisas vazias, sem sentido, plantando coisas que brotam apenas para esse mundo. É claro que nesse ano de 2013, muitos erros, muitos acertos, mas nós queremos terminar o ano de 2013 com essa oração: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio.
O coração sábio não aparece só aqui no Salmo 90. O salmista Davi, o outro salmista, lá no Salmo 51, versículo 6, ele disse: ó Deus, o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Com a tua sabedoria. Davi pediu um coração sábio ou com uma sabedoria diferente, ele pediu a sabedoria de Deus. E lá no Salmo 111, no versículo 10, o salmista vai mostrar para nós também um tipo diferente de sabedoria, ou uma oração bem específica a respeito disso. Salmo 111, versículo 10. Ele dá uma receita. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, ao Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos, que o Senhor seja louvado para sempre. Se o salmista pediu, e se essa é a nossa oração, Senhor, dá um coração sábio, e nós queremos a sabedoria de Deus, antes disso nós precisamos temer a Deus, o Senhor. Esse é o primeiro passo para termos um coração sábio. Porque justamente o coração que é sábio é o coração temente a Deus. Quem teme a Deus, quem respeita, quem honra, tem um coração sábio. Quem confia em Deus é sábio. E essa sabedoria, meus irmãos, somente a palavra de Deus traz para nós. Somente ela nos torna conhecida. Que bom que nosso final de ano nós podemos celebrar o Natal aqui na igreja, programa de Natal. Tivemos um culto aqui também no dia 25. Que bom que a gente pôde recontar ou ouvir novamente a história do Natal, o nascimento de Jesus. A gente pôde celebrar o nascimento de Jesus e ter essa palavra guardada em nosso coração para que haja sabedoria. E não uma sabedoria apenas para conhecer a história, mas a sabedoria para a salvação. Por isso que aquele que teme ao Senhor depende também do seu perdão. Quanto à saudade dos nossos pecados, quanta saudade de cometer aqueles velhos hábitos pecaminosos. A gente tem saudade de provar mais uma vez os nossos vícios pecaminosos, aqueles pecados que criam raízes em nós. É isso que vai marcar o ano de 2013. A gente não aguenta ficar sem pecado, tem que ir pecar. É isso o coração sábio? Ou esse é o coração genuinamente pecaminoso, coração impuro? 2013 não deveria, não pode, não deve ficar marcado pelos nossos pecados, pelas nossas ações, frutos de um coração pecaminoso. Eu quero convidar vocês a, nesse momento, baseados nesse salmo, quando foi dito que Deus examina os nossos pecados mais secretos, tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. Ninguém sabe dos nossos pecados, só eu e Deus. Talvez mais alguém sabe dos nossos pecados. Mas eu quero convidar você nesse último culto de 2013 a entregarmos juntos o nosso coração a Deus, mas não motivados por aquilo que eu sinto humanamente em meu coração, mas motivado pela fé confiante no Deus que se coloca à nossa disposição para encher o nosso coração, não de ira, não de desânimo, mas tirar tudo isso para encher o nosso coração de perdão e de sabedoria que leva à salvação. Eu convido a congregação a fazermos uma oração, e durante essa oração que cada um de vocês faça um autoexame. Justamente a retrospectiva de 2013, ela é importante fazer. Nos coloquemos em pé para fazer. Será que eu tenho alguma coisa para dizer para vocês que vocês ainda não sabem? Parece que esse é o tom dessa parte do texto que nós lemos, Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz: diante de tudo isso,
que mais podemos dizer? Chegando ao final de 2013, muitas coisas nós falamos, muitos assuntos nós refletimos juntos, crescemos como congregação, como famílias. Muitas coisas nós precisamos, na verdade, ser lembrados do que nós esquecemos. Nós precisamos muitas vezes ser fortalecidos, animados, amparados, consolados mutuamente. Por isso o assunto principal sempre é o amor de Deus e o seu perdão. E Deus sempre está presente. Ou alguma vez Deus nos abandonou em 2013? Nós abandonamos a Deus quando pecamos. Mas Deus não nos abandona. Ele sempre se faz presente. Os nossos parentes, nossos amigos, durante esse ano, nossos vizinhos, pessoas conhecidas trouxeram coisas boas para nós em 2013. Trouxeram também coisas ruins. Mas nada pode ser comparado ao perdão, à salvação, à graça, ao amor que Deus nos dá por meio dos meios da graça. Sua palavra, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Por isso a pergunta é: o que nós vamos esperar para 2014? Vejam, no texto bíblico a gente pode dizer: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Imagine vocês encarar 2014 nessa certeza: ninguém poderá nos vencer, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles a quem Deus escolheu? O problema é: será que eu sou um escolhido de Deus? Será que em algum momento pelo caso dos meus pecados, eu posso ser um não escolhido de Deus ou um rejeitado de Deus? Mas enfim, o texto bíblico diz: quem acusará esses quem Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em nosso favor. Vejam, gente, não é Maria, não é São Benedito, não é São Pedro, não é São Cristóvão. Nós temos um intercessor junto a Deus, que é Jesus Cristo. Ele intercede por nós, em nosso favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Isso é uma pergunta importante. Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O que pode nos separar do amor de Deus? A morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. O coração sábio e que teme a Deus segue na companhia de Jesus, segue na presença dele, deseja fazer parte desse amor sempre presente em todos os momentos. Em 2014 podem vir bênçãos maravilhosas. A gente não sabe qual é o futuro, mas pode vir coisas que vai mudar da nossa vida, da água para o vinho. Ou se a nossa vida está boa, pode melhorar muito mais. Se isso acontecer, nós estaremos preparados para agradecer e louvar a Deus. Mas e se a desgraça vier, gente? Será que a desgraça pode aparecer na nossa vida? Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12 é dito assim: ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Ninguém sabe quando ela vai chegar. E se ela aparecer, o que vai ser de nós? Estamos preparados? Aqui em Romanos 8, nós lemos: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Se a desgraça vier, nós vamos ter a vitória por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos escolheu. Por isso em 2014 podemos encará-lo de frente. É claro que infelizmente a
nossa falta de vontade, as nossas justificativas. Mas eu estou com fome, não tenho roupa, não tenho calçado, estou com preguiça, tenho outros compromissos. Pois é, esse final de semana eu vou receber visita, não posso ir na igreja, não posso estar com Deus, com meus irmãos. Isso também, tudo isso poderá atrapalhar a nossa comunhão com Deus em 2014, a cada final de semana. Por isso é importante reforçar a nossa convicção e a nossa fé no Deus que tudo nos dá, o Deus que nos dá a sabedoria que leva à salvação. Por isso vamos encarar 2014, queridos irmãos e irmãs, nas palavras do Romanos capítulo 8. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos juntar as mãos para trabalhar juntos. Nós temos um desafio em 2014, que é construir o templo, a construção aqui nessa localidade. Nós temos o desafio de continuarmos sendo igreja para levar a mensagem da salvação às pessoas que não conhecem ou são indiferentes. Nós precisamos ser testemunhas nessa localidade. Nós precisamos levar a mensagem da salvação. Vamos nos juntar as mãos para também amar uns aos outros como família da fé. Uma congregação realmente unida. Nós somos filhos do mesmo Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual cremos. Nós somos guiados pelo mesmo Deus Espírito Santo. Nós somos agraciados pelo mesmo batismo, pela mesma palavra de Deus, pela mesma Santa Ceia, da qual nós fazemos parte juntos. Por isso, nós podemos dizer que em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, se você está enraizado com seus vícios, com seus pecados, se você tem problemas durante o ano, teve problemas durante o ano, não os repita nesse ano de 2014. Lembre que nada pode separar vocês do amor de Deus, por causa de Cristo, por meio de Cristo. Com convicção, ame a Deus, rejeitando o pecado. Será que Deus não pode fazer uma obra milagrosa e nos manter em comunhão e dizer não aos pecados? Como uma criança que está no colo, depois ela vai engatinhar, vai dar os primeiros passos, depois correr e assim por diante, que também pode ser com os nossos pecados. A cada passo, na companhia de Jesus, vamos abandonando os pecados e dizendo sempre: conosco, ó fica, ó Deus, faz conosco habitação. E é por causa disso que eu posso dizer a vocês um feliz e abençoado 2014. Virada 2014 na presença de Deus e durante todo o ano na presença daquele que deu o seu Filho Jesus para dar perdão, vida e salvação. Um abençoado 2014 para todos nós.